Boa tarde para você valorizado, valorizada que me acompanha aqui. Você tem a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa e você? Bora nessa live de provérbios de hoje? Que ele me deu. É fiel pra cumprir, nunca falhará. Você que tá chegando aqui, reconectando. Ontem o vento estava muito forte, eu fiz uma live lá na Lagoa e o vento atrapalhou um pouco o áudio e então eu não postei essa live. Mas hoje a live de provérbios promete, provérbios 28, sim, provérbios 28 nos diz que, vamos ler, provérbios 28 fala sobre nações, governantes, sim, a Bíblia fala que os pecados de uma nação fazem mudar os seus governantes. Eu estou enviando essa live para mais pessoas, para os meus alunos do GVR, para outros grupos de transbordo, para pessoas que possam querer assistir este conteúdo. Essa live ficará gravada e você pode dar o seu like aí, dar coraçãozinho, que o Instagram entende que essa live é um bom conteúdo para outras pessoas. Provérbios 28, provérbios de hoje, último dia de fevereiro, amanhã já será dia 1º e o tempo não volta mais, porque o tempo é vida e ele não vai esperar. Então, se você não viver a sua vida, o agora, o hoje, o momento, vai passar e você não tem mais como recuperar. Então, vivam o hoje, o agora, porque o amanhã não existe. Provérbios 28, capítulo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Já pensou nisso? Mas os justos são corajosos, como o leão. A Bíblia diz que os ímpios, aqueles impiedosos que eu falo sempre para vocês, que eles fogem, embora ninguém os persiga. Mas os justos, aqueles que são justos, que vivem com integridade, honestidade, sinceridade, prudência e sabedoria, esses são os justos, são corajosos como o leão. Seja bem-vindo, Teacher Emer, meu teacher, meu aluno, agora teacher da mentoria GVR, ele que vai estar nos dando aula de inglês do absoluto zero para você que precisa aprender inglês e se posicionar nas redes sociais e melhorar a sua fluência, o seu idioma aí, o inglês. O Teacher Emer estará conosco na mentoria GVR a partir do dia 6 de março, próxima segunda-feira. Bora lá. Vamos então, botou carinhas aí. Vamos então fazer o versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém como um líder sábio e sensato. Esse foi o título da live. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato, ok? Então, se você é líder, seja sábio e sensato, porque sabedoria traz prudência, que traz disciplina, que traz instrução, que traz discernimento, que faz pessoas andarem corretamente, que faz pessoas terem prudências e que faz esses líderes, né? Pessoas aí sábias e sensatas, aquelas pessoas sensatas. Sensatez é o quê? Aquela pessoa que sabe discernir entre o certo, o errado, entre o bem e o mal e se coloca no lugar do outro porque age de maneira correta, íntegra, justa e honesta. Isso aí
são qualidades para um líder, né? Se você é líder, então haja dessa forma, dessa maneira. Se você é líder da sua própria vida, haja assim com você mesmo. Seja líder da sua própria vida e haja corretamente com você, tenha autoconhecimento, blinde a sua autoestima, não deixe que palavras negativas afetem o seu dia, governe as suas emoções. Eu digo sempre para você, seja governante e líder da sua vida, governe as suas próprias emoções, porque ninguém te tira do lugar de onde você não quer sair. Se você está em paz, a sua paz de espírito vale ouro e ninguém tira você do lugar de onde você não quer sair, ok? Ok? Então, a sua paz de espírito vale ouro. A sua sabedoria é mais preciosa do que joias, do que ouro, do que qualquer outra coisa. Então, tenha sabedoria e prudência para blindar as suas emoções e fazer com que o seu dia seja um dia extraordinário, um dia excepcional, um dia onde você vai governar e ser produtivo, vai fazer aquilo que você precisa fazer, vai acabar com a procrastinação, né? O mal do século, procrastinação. A pessoa entra no celular, fica no celular, entra no celular para trabalhar, para fazer uma outra coisa, daqui a pouco tá no WhatsApp, daqui a pouco tá vendo Reels, daqui a pouco tá vendo Remix. Sim, e isso faz com que você procrastine, porque as pessoas passam mais de 8 horas nas redes sociais e deixam de fazer as suas prioridades, deixam de dar atenção à família, deixam de fazer o trabalho que elas têm que fazer aqui nas redes sociais, elas se distraem com outros objetivos, com outros alvos, né? Com outras coisas e não fazem aquilo que elas precisam fazer, então deixam de ser produtivas. Então eu digo sempre para os meus alunos do GVR, da mentoria de gravação de vídeos rápidos, não deixe as redes sociais escravizar vocês, mas que vocês governem as redes sociais ao seu favor para que elas possam produzir para você e dar lucro ao seu favor, ok? Na mentoria GVR a gente ensina isso e ensina você a governar aí a sua casa nas redes sociais, o seu Instagram, as suas redes sociais, o digital, e aprende a vender o seu produto, se posicionar nas redes sociais sem que elas te escravizem, ok? Versículo 3. O pobre que se torna poderoso e oprime outros pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Gente, já viu um pobre? Um pobre que ficou mais ou menos, foi colocado ali numa posição de poder e oprime outros pobres. Gente, exemplo básico. Isso acontecia, né, lá na época da escravidão. Por quê? Quem era o carrasco dos próprios escravos? Era uma pessoa também que tinha sido escrava e que foi colocada ali, e essa própria pessoa perseguia os escravos e que fugiam, e eles fugiam. Tem lá a história do quilombo, né, e tal. Quem perseguia os escravos que iam para o quilombo? Era um próprio escravo que foi tirado da condição de escravo e foi colocado numa posição de poder, e ele maltratava, ele escravizava, ele era o carrasco daqueles escravos, e ele era do mesmo povo, ele era da mesma cor e maltratava os seus irmãos. Nós somos todos irmãos, nós somos todos do mesmo sangue. Aqui corre sangue vermelho, na sua veia também corre sangue vermelho. Então todos nós somos imagem e semelhança do Criador, somos iguais, somos da raça humana, ok? Então todos nós temos direitos e deveres. Vamos lá. Então esse é um exemplo, né, de um pobre que oprime outros pobres. É como a tempestade súbita, vem sem esperar, né? E destrói toda uma plantação. Ele destruiu todo um povo, né? Lá, os próprios carrascos do povo que estava escravizado ali, infelizmente. Mas, graças a Deus, isso acabou, né? Veio a Lei Áurea e acabou, né? Pelo menos tentou acabar e foi aos poucos ali. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais isso aqui no nosso país e em outros países. Vamos para o versículo 4. Os que abandonam a lei
elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Forte, né? Livro de Provérbios, escrito há mais de 3.000 anos atrás pelo rei Salomão, os conselhos do seu pai e de todos os outros reis que passaram depois de Salomão, né? O rei Lemuel também tem conselhos dele aqui. Tem conselho dos nobres do templo, lá dos conselheiros de Salomão. Tá tudo escrito aqui. E mais atual do que isso, impossível, né? Os que abandonam a lei elogiam os ímpios. Quem é contra a lei é fora da lei. Quem infringe a lei é fora da lei. E essa pessoa elogia quem faz isso também. Porque se a pessoa é fora da lei, ela se une a outras pessoas que são fora da lei. E elas se elogiam, mas os que obedecem à lei, os justos, que diz a Bíblia, os justos, esses serão honrados, né? Os que obedecem à lei lutam contra eles, lutam contra os impiedosos, aqueles que praticam o mal, que são impiedosos, que não têm piedade de ninguém, que são cruéis. Esses que praticam o mal, né? Os justos obedecem à lei e lutam contra essas pessoas. Versículo 5, os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Sim, os homens maus não entendem a justiça. Eles são maus. Eles não querem seguir as regras. Eles não querem ser justos. Então, eles não entendem a justiça. Mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Se você tem o temor do Senhor, a Bíblia fala, a sabedoria fala lá no Provérbios 9, que o princípio, Provérbios 7 ou 9, se eu não me engano, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você tem, pelo menos, ou está buscando sabedoria, você sabe que o conselho da sabedoria é o temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Ninguém é sábio senão reconhecendo o Senhor como soberano e autor de toda a sabedoria. Está lá em Provérbios 9, convite da sabedoria e da insensatez. Eu já fiz uma live sobre isso aqui para vocês. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ok? Então, se você quer ser sábio, está em busca de sabedoria, reconheça que o Senhor é o Criador, Deus de todas as coisas, e tema ao Senhor. Não é ter medo. Temer não é ter medo. Temer é saber que tem alguém maior do que você, que criou o universo, como diz lá em Salmo 8, que criou todas as coisas e que tem domínio sobre todas as coisas, apesar de nos dar livre arbítrio para escolher e tomar as nossas próprias decisões e fazer as nossas próprias escolhas. O Senhor governa todas as coisas, ok? Versículo, onde eu estou, Emer? Versículo 6, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. É melhor você ser justo, honesto, de repente aí com poucas posses, mas viver bem, com uma conduta íntegra, né? Do que ser um rico e perverso em seus caminhos. Um rico que faz perversidade, gente. Tem coisa pior, porque a pessoa é rica, ainda maltrata outras pessoas, ainda faz o mal, ainda é perverso, faz perversidades, é ímpio, cruel. Não tem nada, infelizmente, é muito ruim. A pessoa podendo usar, né, aí a sua riqueza para fazer o bem para a humanidade, ainda é perverso, faz ao contrário, né? Versículo 7, quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro de glutões envergonha o pai. O companheiro de glutões envergonha o pai. Glutonaria, vocês sabem que é um pecado capital, né?
povo chama aí de pecado capital. É um dos pecados que a Bíblia indica, né? Não seja glutão, coloca uma faca aqui na sua garganta para que você não coma aí demasiadamente, né? Então, muita gente hoje sofrendo do pecado da glutonaria, aquelas pessoas que são compulsivas, né? Vivem comendo, em psicanálise a gente trata isso, a gente sabe que é uma carência da dependência da fase oral, que foi adquirida lá na infância, mas muita gente compulsiva aí que não consegue parar de comer, né? Está com esse problema e precisa de tratamento, e ele envergonha o seu pai ou qualquer outra pessoa, né? Envergonha a si mesmo, porque a pessoa come tanto que as outras ficam até assim, observando, sem graça, é motivo de comentário, né? Porque a pessoa não consegue se controlar. Então, controle-se aí. Se você, né, é um glutão, cuidado. Cuidado com a saúde, cuidado com o que você faz, cuidado com o exemplo que você está dando. Bora lá liderar a sua vida e parar com essa compulsividade por comida. Versículo 8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para alguns outros que será bondoso. Ajunta para alguns outros que será bondoso com os pobres. Quem aumenta a sua riqueza, gente, com juros exorbitantes, isso fala sobre outro pecado aí. Fala sobre a cobiça e a avareza. Quem é avarento, quem tem cobiça demasiada, ele cobiça, né? A cobiça já é um pecado capital, a avareza também. Ele aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes. Não tem aquelas pessoas que cobram juros de outras pessoas, né? Que são os usurpadores, juros além do limite, e faz com que pessoas fiquem aí enroladas, né? Infelizmente, essas pessoas são cobiçosas e avarentas. Mas no final de tudo, elas juntam para que outras pessoas usufruam, porque nem sempre elas conseguem usufruir de toda a sua riqueza. Às vezes morrem, deixam aí, né, para um outro parente, para alguém que seja bondoso e que distribua essa riqueza para com os pobres. Isso é um aviso bíblico, né? Então, cuidado aí com o pecado da glutonaria, da cobiça, da avareza, os pecados que a Bíblia fala. 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Orações detestáveis, que o Senhor não atenderá. Se alguém se recusa a ouvir a lei, para isso existem leis, regras no nosso país que precisam ser cumpridas por todos, inclusive por aqueles que estão no comando, aqueles que estão na base de poder, aqueles que estão na base da democracia. A lei é para ser cumprida por todos os níveis de hierarquia. Aqueles que estão no poder precisam ser imparciais na hora de fazer os seus julgamentos e de aplicar a lei, porque eles também estão submissos a esta mesma lei. Então não se esqueçam disso. Versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas os que não se deixam corromper terão boa recompensa. Então, os homens maus levam as pessoas para o mau caminho, para o caminho da avareza, da corrupção, para o mau caminho, e eles mesmos vão cair nas suas próprias armadilhas. Isso é a Bíblia que diz, tá? Estou no capítulo 28 de Provérbios, escrito há mais de 3.000 anos atrás, no capítulo 8, tá? 8, 9. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na sua armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Aquele que não se deixa corromper, que não aceita a pedrinha do suborno, aquela pedrinha mágica que Provérbios também fala, que abre muitas portas, mas o final dela é um final
de consequências. Então, se você se deixar corromper, você vai ter o seu castigo. E se outras pessoas maus também corromperem outras pessoas, também terão seus próprios castigos. Não pense que vai semear aqui nessa terra o mal e que vai colher o bem ou riquezas para a vida toda. Você terá a sua recompensa aqui nessa terra, seja ela boa, seja ela ruim. Plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. Plantou coisas boas, justas, íntegras e honestas, colherá coisas boas, justas, íntegras e honestas, ok? Versículo 11, o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Então, é preciso ter discernimento. Riqueza não é pecado. O ter dinheiro não é pecado, tá ok? Cristo nunca disse que os ricos não herdarão o reino dos céus. É difícil um rico entrar no reino dos céus se ele tiver o amor ao apego ao seu dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é difícil você ver uma pessoa riquíssima que dê a honra e a glória a Deus, admita que foi o Senhor que o deu sabedoria, inteligência e sensatez para ter aquilo ali, ter aquela riqueza. Esse herdará o reino do céu se for justo, íntegro e honesto. Se for rico, melhor ainda, porque Cristo veio para uma vida de abundância e nós podemos viver sim todas as promessas que Deus tem para nós aqui nessa terra, ok? Então, riqueza, ser rica, ser rico não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males, ok? Seja bem-vindo a todos vocês. Gratidão, Emer. Gratidão, o Teacher Emer, meu aluno que está nessa aula, que também agora é professor da mentoria GVR. Gratidão a Silene, que entrou. Gratidão a Seika Monteiro, que entrou. Nós estamos no Provérbios 28, versículo, já estou no versículo 11, passando agora para o versículo 12. Depois você volta essa live que tem muitos códigos aqui hoje, você vai aprender com eles. Inclusive falei sobre o amor ao dinheiro, a riqueza, a cobiça, a avareza e a glutonaria. Dei dicas para todos e falei sobre riqueza, porque ser rico não é pecado. O pecado é amar ao dinheiro sobre todas as coisas. Esse é o mal de tudo, ok? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é pecado ser rico, ok? Gente, versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam-o de esconder-se. Olá, Adriana, psicóloga, minha psicóloga lá do projeto Valorize-se, Adriana Paltrinielli, que também é a mãe do Davizinho, nosso Davi querido, que é namoradinho da minha filha. Então, seja bem-vinda. A Adri é uma excelente psicóloga, se você estiver precisando aí, a Adri atende você, eu também, a gente dá terapia online, ok? Fique à vontade, Adri, eu já estou no Provérbio 28, versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Gente, Provérbios, como eu falo sempre para vocês, foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, é um provérbio super atual. E realmente acontece isso nas nações. Quando os ímpios governam, né, as pessoas se escondem, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Está escrito aqui em Provérbios, ok? Então cabe a nós julgarmos, né, quais são os ímpios, quais são os sensatos, quais são os justos, os íntegros e os corretos. Simples assim. Depois você volta lá essa live desde o início, dá coraçãozinho quando ela ficar gravada, porque tem muito código nessa live hoje. Expliquei muita coisa hoje desde o primeiro versículo. Gente,
versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Por que a Bíblia diz? Confesse os seus pecados e os abandone, você terá misericórdia. Mas aquele que esconde o seu pecado, além de não prosperar, ele não será perdoado. Não será perdoado. Aquele que esconde os seus pecados não prospera. Talvez você possa ver muita gente aí reclamando que não prospera, né? Será que ele é uma pessoa justa? Será que não tem nada escondido? Será que ele não pecou contra si mesmo? Sim, porque você pode pecar contra si mesmo, sabia? Você pode pecar contra si mesmo tendo ódio no seu coração, fazendo mal para as pessoas, magoando, ofendendo, ferindo, tendo um pecado, e esse pecado não foi confessado, pecados, né? Não tem nem pecadinho, nem pecadão para Deus, ok? Tudo que se refere é pecado. É errado, saiu do alvo é pecado. Adultério é pecado, glutonaria é pecado, ambição, avareza, luxúria, soberba, são pecados, ok? Então confesse e deixe. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia e prosperará. Por isso que eu falo que a prosperidade é natural. Quando você tem sabedoria, você entende a sua vida, entende o seu pecado, pede perdão, se arrepende. Não é se ter remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Você se arrepende, confessa o seu pecado ao Senhor e deixa de pecar. Ok? Muda para um novo hábito, um novo comportamento, adquire um novo comportamento, um novo hábito e procura ser uma pessoa íntegra, justa e honesta, e a prosperidade vem naturalmente a partir do momento que você adquire essa sabedoria, ok? Por isso que prosperidade é natural. E aqueles que escondem o seu pecado não prosperam. Isso é uma afirmação, a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Já viu alguém de coração duro, que não perdoa, que quer se vingar? Essa pessoa bebe o veneno do próprio ódio, da própria raiva, e quem morre é ela, envenenada com a sua própria amargura, com a sua própria mágoa. Como psicanalista, eu posso dizer para vocês que adquire doenças psicossomáticas, porque aquilo ali vai gerando um transtorno tão grande dentro de si, o desejo de maldade, o desejo de ver a outra pessoa mal, o desejo de ferir, de se vingar. Isso traz uma coisa tão ruim dentro da pessoa que ela adquire um câncer, ela adquire outras coisas, a sua saúde vai embora, porque a pessoa está ali nessa frequência da maldade, de querer se vingar de outra pessoa. Então ele passa a ser infeliz, inconstante. E essa pessoa não adquire sabedoria. Mas como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Só é feliz quem é uma pessoa constante, que teme ao Senhor, que procura entendimento, que procura felicidade, que procura proteger a sua saúde mental, que está sempre grato. Já viu pessoas ingratas que estão sempre reclamando? Gente, ontem eu tive uma experiência incrível. Vocês sabem que eu participo do projeto Compartilhando Amor na minha igreja lá, no SEI de Maricá, onde a gente dá um jantar para pessoas em situação de rua. E a menina que estava lá voluntária ajudando, a Flavinha Cristina, ela vai fazer também uma live aqui comigo. Ela é um milagre em pessoa. Gente, que experiência. Ela ficou 3 meses em coma por causa do Covid. 3 meses em coma. E tá lá viva contando seu testemunho. Ela contou o testemunho dela para mim ontem. Como foi gratificante estar lá, voluntária, amando as pessoas, servindo. Isso aí, ela é uma pessoa feliz porque está constante. Ela está constantemente contando e agradecendo pela vida. Porque ela ficou 3 meses em coma.
Ela entrou dia 14 de fevereiro, só saiu em maio. Só abriu os olhos em maio, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia mais falar, não sabia respirar sozinha. E ali ela é um milagre em pessoa. Eu tive o privilégio de conversar com uma pessoa que é um milagre. Teve 2 paradas cardíacas, ressuscitou de novo 2 vezes. Os médicos fizeram a ressuscitação dela, né? Com a autorização do Senhor, é claro. Milagre em pessoa. E tem gente que tá aí reclamando da vida, só porque tá hoje sem dinheiro. Pelo amor de Deus, seja grato e a prosperidade vem para você. Seja um milagre aqui na terra. Deus gosta de andar disfarçado de você por aí, sabia? Então preste atenção nisso. Gente, eu já tô terminando essa live, tá? Então seja uma pessoa feliz e constante, tá? No temor do Senhor. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa. Um povo necessitado, infelizmente, né? Essa é uma palavra bem assim, pra gente refletir, porque como um leão que ruge ou como um urso feroz é um ímpio que governa um povo necessitado. Pessoas impiedosas que governam um povo carente, necessitado, são piores do que um leão e um urso, diz a palavra de Deus. Então, vamos orar por todas as nações. E o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Olá, Sidney, minha aluna GVR, Elaine Passos, minha aluna, gratidão, Teacher Emer, Adriana Cristino, minha aluna, Adriana, psicóloga que está nessa live, Ceissa Monteiro, gratidão a todos vocês que estão passando por aqui. Então, nós já estamos no finalzinho dessa live, depois você volta, assiste muitos códigos nessa live de provérbios de hoje, códigos sobre pecados, códigos sobre avareza, códigos sobre temor ao Senhor, códigos sobre prosperidade e riqueza, ok? Volta essa live lá depois e dá um coraçãozinho e comenta. Estou já no versículo 16, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Que você possa pensar nessa palavra e refletir e analisar, né? Quando a gente vê guerras e rumores de guerra, aquela guerra na Síria que não cessa nunca, guerras em outros lugares, rumores de guerra, guerra na Ucrânia que já fez aí 1 ano, né? Infelizmente, pessoas mortas porque governantes impiedosos que não têm piedade do povo, matam crianças, jovens, adultos, destroem pessoas e famílias. Estes são os impiedosos, aqueles que governam sem discernimento e aumentam as opressões sobre um povo carente. A Bíblia diz que eles, infelizmente, né, são impiedosos, pessoas usadas para fazer o mal. Estão sendo usadas pelo inimigo para fazerem mal nessa terra, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele usa pessoas impiedosas em governos para oprimir povos e nações. Sim, o diabo age desse jeito, ok? É permissão de Deus, Cristina? É permissão de Deus. Mas, infelizmente, as nações precisam reagir, né? E por causa de muitos impiedosos, nós temos aí governos, né? Lá na Ucrânia, foi atacada pela Rússia, né? A Síria vive em guerra, outros países em guerra. Guerras e rumores de guerra, prestem atenção nesses sinais, gente. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Gratidão, Cristina. Obrigada, Adriana. É um prazer ter você, uma honra aqui. A Adriana é a nossa psicóloga lá do Projeto Valorize. Ela me ajuda, né, lá com as meninas do projeto. Gente, então tenha cuidado com essas pessoas, os impiedosos. Quando você vê guerra, rumores de guerra, é porque o final dos tempos se aproxima. Você sabia
que todos nós temos, você sabe, né, que nós nascemos e temos uma única certeza na vida, que vamos morrer, ok? Então, Deus, Cristo, ele pode chegar para você a qualquer momento. Então, esteja pronto, preparado, né? As pessoas costumam dizer, Cristo está voltando, desde a época dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, Cristo está voltando. Ele está voltando, já voltou para muita gente, que passou por pandemia, já voltou para muita gente que foi atropelado, já voltou para muita gente que morreu, já voltou para muita gente que não está viva até hoje. Cristo, Deus, volta para muitas pessoas a cada dia. Olha quantos milhões de pessoas que morrem no mundo todo. Quantas mil pessoas que morrem em todo o mundo. Olha quantas pessoas que estão morrendo por causa de guerra, por causa de impiedade dos homens. Infelizmente. Deus tem domínio sobre todas as coisas, mas os homens tomam as suas próprias decisões, gente. Os homens são responsáveis pelas suas próprias decisões e cabe às pessoas, às nações, os governos que têm regras, né? Ajudar outras nações e aliviar o povo. Olha quantos países estão sendo destruídos. Destruição geral. Olha quantos ucranianos tiveram que migrar para outros países. Olha quantos assírios, quantas pessoas refugiadas estão em campos de refugiados em outras nações, na Europa. A gente viu aí, são pessoas como eu e como você. Infelizmente, sofrendo o mal dos seus governantes impiedosos. Então, que você seja uma pessoa piedosa e que possa fazer o bem para o seu próximo, que possa estar em integridade, em honestidade, e que possa estar bem consigo mesmo, bem com o seu Criador, porque quando chegar a sua hora, você não tiver mais nada para fazer nessa terra, infelizmente, o Senhor vai recolher. É assim. Lembra que eu falo sempre para vocês, eu não tenho domínio sobre 10% do que acontece no meu dia. Eu tenho domínio sobre 90%. As minhas ações e reações. Como eu ajo e como eu reajo. Como eu uso o meu lado direito do cérebro, como eu uso o meu lado esquerdo para responder, dar atenção, dar uma palavra sábia com o meu lado esquerdo do cérebro, dar uma palavra tortuosa, impiedosa com o meu lado do direito, que é o responsável por você agir rapidamente, né, sem pensar. O lado esquerdo você já pensa, já raciocina, você pensa com os dois, tá? Mas um é mais impiedoso e o outro é mais racional, digamos assim, para vocês entenderem, ok? Então, eu sou responsável por 90% da maneira como eu ajo, como eu reajo. Agora, 10% que vai acontecer comigo quando eu sair na rua ou quando eu estiver fazendo minhas coisas dentro de casa, se vai me dar um piripaque e eu vou cair, eu não tenho controle. É Deus que controla. Mas o que eu posso fazer por mim para governar o meu dia, as minhas ações, as minhas reações e a minha saúde é meu dever, é minha responsabilidade. O que eu faço com a minha saúde é responsabilidade minha. O que eu vivo é responsabilidade minha. Lembra que eu falo sempre para vocês? Eu só saio do lugar de onde eu quero sair. Eu só saio da minha paz de espírito se eu quiser sair. Eu só deixo outra pessoa me ofender ou acabar com o meu dia se eu quiser, se eu deixar. Eu só deixo de fazer algo que me faz mal, de agir com algo que me faz mal, se eu tiver consciência e querer sair daquilo, ok? Então, eu sou a responsável pelas minhas próprias decisões e colho o fruto das minhas ações, ok? Certo? Entendeu essa parte? Conteúdo de inteligência emocional para você que está aqui nessa live agora. Você só sai e só é atingido por coisas que você deixa. Você só sai de um lugar que você não gosta de estar se você quiser sair. Se você quiser continuar ali, você vai continuar. Você é responsável pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias ações, pela sua mudança de mente, mudança de comportamento e pelos seus novos hábitos, pela sua saúde e por aquilo que está ao seu redor que você pode comandar. Aquilo que você não tem controle, ó querido, não é problema seu. Isso aí é problema de Deus e de outras pessoas. Você pode comandar aquilo que diz respeito a você, a sua mente, o seu autoconhecimento, a sua
responsabilidade em atitudes, ações e reações, isso você pode controlar, ok? Fora isso, você não tem controle do que vai acontecer com você aí, que não diz respeito a você, que diz mais respeito ao que vai acontecer na rua. Se uma pessoa atravessa uma rua mexendo no celular, a responsabilidade de colocar a vida em risco é dela. Agora, se ela atravessa a rua no sinal vermelho para os carros, de pare, e verde para o pedestre, ela está atravessando na hora certa, no lugar certo, com atenção. Se vem um carro de lá e ultrapassa o sinal, a responsabilidade não é daquela pessoa que está fazendo o correto, é do imprudente, daquele que ultrapassou o sinal vermelho. Uma vez eu sofri um acidente de carro, eu não sei se eu já contei para vocês, o próprio ser humano se escraviza. É isso aí, Adriana. Adriana como psicóloga, né? Eu como psicanalista, a gente sabe que o próprio ser humano coloca o seu próprio julgo sobre si. Você só vive coisas ruins se você permitir que essas coisas ruins te escravizem, ok? Você precisa querer sair de situações que te fazem mal. Então, uma vez eu sofri um acidente, fazendo a conclusão aqui, meu filho tinha 1 ano de idade, estava na cadeirinha do banco de trás do meu carro, eu estava voltando de uma tarde alegre com as crianças, eu levei meu filho, né, na EBF, que a gente fala na igreja. Eu morava na Penha, eu estava dirigindo o carro, e ali na Penha as pistas são de alta velocidade. Você sabe que a gente sai da Avenida Brasil, entra por ali numa rua de... Oi, Luiz, seja bem-vindo. Entra numa rua ali de alta velocidade. Eu estava indo para minha casa, era um apartamento que a gente tinha acabado de comprar ali na Penha. Meu filho tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio, mais ou menos, na cadeirinha do banco de trás. Naquela época as cadeirinhas não eram como hoje, era uma cadeirinha de ferro que você enfiava no banco assim, ela travava, mas não tinha toda essa segurança que tem nos carros de hoje, para as crianças, tá? Nas cadeirinhas de hoje, que tem segurança, que são testadas. E meu filho estava no banco de trás, eu estava dirigindo, voltando da igreja, já era a próxima esquina, eu entrava no apartamento, no estacionamento do prédio, na minha casa. Eu virei a esquina no sinal verde para mim, o sinal abriu para mim, eu entrei na esquina, fiz a curva, o sinal estava aberto para mim, eu fiz a curva. Veio um cara de lá e ultrapassou o sinal vermelho. Eu era inexperiente no volante ainda, inexperiente entre aspas, porque, assim, eu dei mole também, né, gente? Então, mas eu entrei no sinal aberto pra mim, o sinal abriu, eu saí dessa rua aqui, fiz a curva, e o cara que tava aqui na pista de alta velocidade ultrapassou o sinal vermelho. Ele me fechou. Eu não tive a experiência de segurar o carro. Eu olhei para ele, levei um susto, e quando eu vi, o meu carro já estava de cara com poste, com meu filho atrás. Meu filho voou da cadeirinha para o banco da frente. Assim, ele continuou preso na cadeirinha, mas foi empurrado para o banco da frente. Eu abri os olhos, eu estava com um poste na minha frente, com um carro destruído na frente. Era uma Uno vermelha que nós tínhamos. Meu filho estava bem, graças a Deus, o Senhor nos guardou. Eu estava bem, eu via o meu prédio ali na esquina e eu só conseguia falar, meu Deus, faltava tão pouco para me chegar dentro de casa. Olha o que aquele cara fez comigo, porque ele ultrapassou o sinal fechado, e eu estava na minha mão, e eu estava com o sinal aberto para mim, e ele me deu uma fechada. E ele foi embora, ele não me socorreu. Vieram outras pessoas me socorrer, perguntavam se eu estava bem, tiraram meu filho do carro, me tiraram. Eu estava bem, meu filho também, graças a Deus. Meu marido, que estava no prédio, viu, entre aspas, ficou sabendo, escutou o barulho da batida, veio ver o que era, e era eu, né? E ele viu o carro dele destruído, o nosso carro destruído, mas meu filho e eu estava bem. Eu fui pro apartamento chorando, muito nervosa, fui pro apartamento, me levaram para casa, pro apartamento, e ali eu fiquei com o carro destruído, mas graças a Deus correu tudo bem, o seguro pagou, né? Nós consertamos o carro, fiquei 1 mês andando de ônibus e escutando, né? Que eu tinha batido com o carro, mas correu tudo bem. Eu não pude controlar aquele acidente, eu não pude controlar o que aconteceu comigo, aquele homem que avançou o sinal enquanto eu estava fazendo a curva, com o meu sinal aberto para mim, e ele estava na pista de alta velocidade, era um domingo, ele achou que não tinha ninguém, né? Ele avançou o sinal e ele me fechou e meu carro foi direitinho no poste. Eu não tive a habilidade de desvirar
carro. Eu fiquei olhando essa história pra ele. Quando eu vi, meu carro tava no poste. Entendeu? Aconteceu um acidente comigo. Eu sofri um outro acidente de carro também. Dirijo até hoje, gente. Não desisti de dirigir. E depois eu conto outro acidente que eu sofri de carro pra vocês, porque eu sou dublê de cinema, né? Vocês me conhecem, né? Eu sou dublê, eu faço teste pra cinema. E eu já sofri 2 acidentes de carro. Então, gente, é isso aí que acontece, meu querido. Você está sujeito, aliás. Você está sujeito ao que acontece com você quando você sai na rua. Você não tem domínio de 10%. Eu não tive domínio sobre aquele acidente de carro que acabou com o meu carro. E eu estava dentro do carro com meu filho de 1 ano, voltando da igreja. E eu, ai Senhor, eu estava voltando da igreja. O que aconteceu isso comigo? Porque eu não estou livre de imprudência de outras pessoas. O cara me fechou e eu fui direitinho no poste. Erro dele? Erro dele. Mas o Senhor permitiu a experiência para me contar. Olha só, isso aconteceu já há mais de 25 anos atrás. E eu tô aqui hoje viva, meu filho tá vivo, tá bem, graças a Deus. Então eu tô contando esse exemplo para vocês aqui, por quê? Porque você sai na rua, você não sabe o que vai acontecer. E se eu tivesse morrido naquele acidente? Não estaria aqui hoje com vocês, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. É a história para me contar. Superei, voltei, porque bater com carro, gente, sofrer um acidente de carro, com você no volante, é como se o mundo tivesse desabado na sua cabeça, pelo menos comigo. Parece que o mundo desabou na sua cabeça. E meu filho estava no carro, responsabilidade minha. Se tivesse acontecido alguma coisa com ele, eu não ia me perdoar até hoje, né? Mas graças a Deus o Senhor nos guardou, né? Vou ter que ser mais grata. Isso aí, Sidney. Gratidão é tudo. Quem não começa o dia agradecendo, termina o dia, né? Mal, reclamando. Então, acorde, abriu seus olhos, gratidão a Deus. Lembra que eu falei da menina que ficou 3 meses em coma por causa do Covid? Ela tem aqui, né, a perfuração, né, mais fundo por causa da traqueia. Ela ficou 3 meses em coma. Ela é um milagre vivo. E quantas vezes as pessoas estão aí vivas e querendo se entregar, não é? Então, bora reagir, gente. 3 meses em coma, caiu o cabelo dela. Ela teve que voltar a aprender a respirar, voltar a aprender a falar. 3 meses na UTI aqui do Conde Modesto em Maricá, sendo cuidada. Ela disse que ficou na UTI, ali onde as pessoas já eram dadas como mortas. 2 vezes ela foi ressuscitada pelos médicos, com aquele, né, choque. Então, eu não tenho o que reclamar da vida. Por mais dificuldades que eu tenha, eu não tenho o que reclamar, gente. Eu sou só gratidão. Eu agradeço e essa gratidão volta para mim como generosidade de outras pessoas, como generosidade de Deus, como reflexo da minha gratidão a Deus. Isso volta para mim em dobro, ok? Eu aprendi isso. A frequência que você gera para Deus, se você é recíproco com o outro, se você honra o outro que te prestou algum serviço, que te honrou, Deus reconhece isso, isso volta em reciprocidade para você, ok? Vou ter que ser mais grata, vou trabalhar, tchau, beijo Luiz, Deus abençoe você. Depois você escuta a live, aí vai ficar gravada, bota um fone e escuta aí desde o início, ok? Para você que não assistiu essa live desde o início, ela vai ficar gravada, dá um coraçãozinho, dá um like e comenta qual o seu código de hoje que você aprendeu nessa live, gente. Então, gratidão a todos vocês que entraram. Acabem de ler o Provérbios 28 de hoje. É o último provérbio de hoje, do mês de fevereiro. Gratidão, Cristo. Deus abençoe. Tô terminando essa live agora. Fica com esses códigos, dá like na live. Quando ela ficar gravada aqui ao vivo, já vou jogar lá e compartilha com mais 1, 2, 3 ou 5 pessoas para que elas possam ter acesso e mudança de mente, mentalidade, para ter a percepção de quando a gente muda dentro de nós, tudo muda ao nosso redor. Valorize sempre, você é um universo de possibilidades, eu digo sempre. E você pode ir muito mais além do que pensa ou imagina, porque você é imagem e semelhança de um Criador que enviou o seu filho e morreu por você na cruz do Calvário. Você foi valorizado por causa disso. E eu te chamo de valorizado e valorizada. Beijo! Fica com Deus. Até a próxima live de Provérbios. Amanhã, Provérbios
porque amanhã já é dia 1º e começa uma nova fase aqui na nossa mentoria GVR e nas lives de provérbios do transbordo aqui do 10 em 1. Deus abençoe você, fica com Deus. Gente, bom dia, faça um excepcional dia.